Bem, pessoal, vou fazer esse vídeo porque alguns pacientes chegam, procuram um neurologista com alguns sintomas, ditos como neurológicos e depois saem com o diagnóstico de transtorno de ansiedade. E porque às vezes é tão difícil de convencimento do paciente para ele entender. Então vamos lá, só para vocês entenderem. Vários pacientes com transtorno de ansiedade, eles chegam e procuram ajuda médica porque começam a ter alguns sintomas neurológicos. Esses sintomas neurológicos, ou ditos como neurológicos, mas na verdade são psiquiátricos, muitas vezes são distúrbio de movimento. O paciente tem uma certa dificuldade de ficar parado, começa a ter um movimento anormal, alguns têm alguns espasmos, Alguns pacientes queixam de dor. Dor é muito comum no paciente com transtorno de ansiedade, então ele busca o neuro para ver se não é um tumor, se não tem algum problema neurológico que está ocasionando essa dor, Muitos pacientes têm desmaio, eles têm crises, Muitas vezes essa crise do pânico, que é o clássico, o paciente sentir uma palpitação, uma dor no peito, às vezes chega um paciente que realmente ele perde a consciência por causa disso. Claro que toda vez que a gente fala em transtorno de ansiedade, a gente vai ter que passar por uma série de etapas de investigação. Até porque dor pode ser sim um problema, uma tumoração, uma série de alterações neurológicas podem ocasionar dor. Um paciente que desmaia pode ter epilepsia, pode ter crise de ausência, Pode ser uma série de alterações, a síndrome vasovagal, que também dá desmaio. Então o médico vai fazer toda essa investigação até chegar a essa conclusão. Por que eu estou falando para vocês? Porque vira e mexe chega paciente que recebeu a princípio essa investigação de forma adequada, Ele fica na dúvida do diagnóstico, eu não aceito o diagnóstico que o médico deu de que aquilo tinha relação com transtorno de ansiedade. E às vezes esse paciente foi muito bem investigado, tem exame, tem toda uma avaliação e realmente chega o momento do médico explicar que essas alterações, essas crises, o transtorno de ansiedade pode sim dar esse problema neurológico. Mas como eu falei com vocês, normalmente, até chegar a essa etapa, esse paciente passou pelo neuro, ele foi investigado muitas vezes pelo clínico, Muitos desses pacientes têm avaliação cardiovascular, achando que está tendo algum problema cardíaco, Até que chega o ponto que essas investigações elas vêm negativas, o médico, clínico, cardiologista, o neuro, chega ao paciente para abordar essa possibilidade e encaminhar ele para o especialista que é o psiquiatra. Canso de ter pacientes assim, que às vezes encontra uma alteração incidental no exame de imagem, às vezes um cisto aracnoide, um aneurisma não roto, um tumor pequeno que eu falo que não justifica aquela queixa que ele tem. Às vezes é difícil desse paciente se convencer, porque ele tem uma queixa, ele tem um sintoma, e de repente encontra alteração no exame de ressonância, e ele tenta, obviamente, tentar ligar tudo numa doença só. E às vezes não. Ele tem um cisto e também tem uma crise de ansiedade. Quando o médico está acostumado a lidar com isso, ele consegue diferenciar muito bem o que é sintoma de uma doença e o que é sintoma do outro, tá bom? Se está acontecendo com você, saiba que não é só com você. Transtorno de ansiedade 10% da população brasileira tem, E a maioria descobre isso, quando ele começa a ter sintomas que limitam, Às vezes pode ser a qualidade do sono, alguns queixam de memória, e outros sintomas que eu falei para vocês, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.